aleluia, aleluia, aleluia. Mestre, tu és o Filho de Deus, és Rei de Israel. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Filipe encontrou-se com Natanael e lhe disse: encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael disse: de Nazaré pode sair coisa boa? Filipe respondeu: vem ver. Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: de onde me conheces? Jesus respondeu: antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que esta verás. E Jesus continuou: em verdade eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, celebramos hoje a festa de São Bartolomeu, um dos 12 apóstolos. Nos sinóticos ele é chamado de Bartolomeu, filho de Timeu, quer dizer, né? Então em Lucas, Marcos e Mateus, ele é chamado de Bartolomeu. O evangelista João é o único que o chama de Natanael. É a mesma pessoa com dois nomes. Era muito comum na cultura judaica esse costume. Então estamos falando da mesma pessoa, seja Bartolomeu ou seja Natanael. Dito isto, a liturgia hoje nos ensina três coisas. Primeira delas, ver. O verbo que mais se repete no Evangelho hoje é o verbo ver, de enxergar. 8 vezes. Jesus vê o que muitas vezes ninguém vê. O que Jesus vê, padre? Jesus, por exemplo, em outra passagem, vê em Levi ou Mateus, que era um cobrador de impostos, um homem pecador, publicamente dizendo, vê, enxerga nele um apóstolo em potência, vê as suas qualidades, não os seus defeitos. Em outra passagem, Jesus vê a multidão que estava faminta e sente compaixão. Numa outra passagem, Jesus vê Zaqueu em cima da árvore. E ao ver Zaqueu, ao enxergar Zaqueu, que também era um pecador público, vê nele um homem com qualidades. E por isso que pede para ele descer, que fará refeição na sua casa. Hoje, Jesus também vê a pessoa de Bartolomeu, que a princípio era um homem preconceituoso, né? Vejam o que ele diz no Evangelho, de quando Filipe fala sobre Jesus de Nazaré para ele.
mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Olha o preconceito de Natanael. Mas Jesus não para no preconceito deste homem. O que Jesus vê em Natanael? E que ele diz, né? Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Então Jesus vê potencialidades e qualidades nas pessoas. Uma pergunta para nós: o que geralmente nós enxergamos nos outros? Só os defeitos? Só as fragilidades? Só as precariedades, as deficiências das pessoas? Ou o nosso olhar é como o de Jesus, um olhar alternativo, que enxerga também as qualidades, que enxerga os dons, que enxerga as aptidões das pessoas? Muitas vezes nós temos um olhar como o olhar de Natanael, um olhar cheio de preconceito, um olhar que rotula as pessoas, um olhar taxativo antes mesmo de conhecer as pessoas. Jesus tinha um olhar de misericórdia, um olhar alternativo. Então Jesus via e enxergava aquilo que muita gente não via, que muita gente não enxergava. Então, novamente a pergunta: quando nós olhamos para uma situação que nós não compreendemos a princípio, ou quando nós enxergamos, vemos as pessoas, nós vemos só defeitos e fragilidades e pecados, ou nós enxergamos qualidades, coisas boas? Que nós possamos responder para nós essa pergunta. Segundo, o que Jesus vê nesse homem? Um homem verdadeiro, sem falsidade. Haja vista que ele verbalizou o seu preconceito contra Jesus. Então quer dizer que é um homem sincero. O que é a palavra sinceridade? Sincera, foi direto ao ponto. Então isso também é uma qualidade de Natanael. Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Então ele foi muito sincero quando ele diz para Filipe: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ele foi sincero, né? Então ele é verdadeiro. Muitas vezes, irmãos e irmãs, ao longo da vida, nós vestimos máscaras, somos hipócritas para agradar os outros. Eu já disse para vocês isso e vou continuar dizendo enquanto eu estiver aqui em Tambaú. Nós não podemos nos preocupar em desagradar as pessoas. Quem se preocupa em agradar todo mundo é uma pessoa, desculpa, falsa, hipócrita. Porque nós não agradamos todo mundo. É impossível. Jesus não agradou todo mundo. Os fariseus falavam mal dele, os escribas queriam condená-lo, a sua família o chamou de louco. A sua família o chamou de louco. Outros falavam que ele estava possuído pelo demônio, porque Jesus não tinha medo de desagradar. Então nós também, irmãos e irmãs, não podemos ter medo de desagradar. Que seu sim seja sim e que seu não seja não. Deus vomita quem é morno, quem está em cima do muro. Então desce do muro. Se você costuma ficar em cima do muro, diante de alguma decisão, de alguma fala que você tem que conversar com alguém, desça do muro e fale a verdade para a pessoa. O padre que me mandou para o seminário, o padre José Carlos, ele sempre dizia: meu filho, eu vou te ensinar uma coisa. Doe a quem doer, mas nunca falte com a verdade com a pessoa, porque a verdade liberta as pessoas. Eu aprendi isso com ele. Então eu não tenho medo de desagradar as pessoas. Gostou, muito bem. Não gostou, coloca mais açúcar ou diminui o sal. Amém. É assim a vida, minha gente. A gente tem que ser sincero, verdadeiro. É claro, sinceridade aqui não pode se confundir também com inconveniência, né? Eu não posso sair falando as coisas para os outros, aquilo que eu penso, eu acho. Não é isso não.
Mas se a pessoa às vezes está num erro, se a pessoa às vezes está equivocada na sua postura, eu preciso falar para a pessoa. Eu preciso ser sinal de Deus na vida daquela pessoa. Ó, fulano, você está errando. Fulano, essa sua postura é equivocada. Fulano, não está certo isso que você está fazendo. Eu preciso falar. Isso é ser sinal de Deus na vida da pessoa. Eu não posso deixar a pessoa ficar no erro a vida inteira. Então, Jesus vê em Natanael ou São Bartolomeu, que são as mesmas pessoas, a mesma pessoa, um homem sincero, um homem verdadeiro, um homem que não ficava em cima do muro. Ele tomava posição, né? Então ele não tinha medo de desagradar as pessoas. E isso deve ser nós também. Nós não podemos, como cristãos, ter medo de desagradar as pessoas. Que seu sim seja sim, que seu não seja não. E terceira e última coisa que a liturgia nos ensina. Jesus vai ao encontro de Natanael. Jesus costumava ir ao encontro das pessoas. Vai ao encontro da samaritana. Vai ao encontro da sogra de Pedro que estava acamada. Vai ao encontro de Levi e o chama. Vai ao encontro de Pedro, André, e o chamam. Então Jesus ia ao encontro das pessoas. Filipe apresenta Natanael para Jesus, e a partir deste encontro, o coração de Natanael se transforma totalmente. E ele deixa de ser um homem preconceituoso. A partir deste encontro que São Bartolomeu faz com Jesus, com uma pessoa, irmãos e irmãs, este encontro muda profundamente a vida de Natanael. E é este encontro que nós temos que fazer. Nós não seguimos uma ideologia, nós não seguimos uma filosofia, nós seguimos uma pessoa. Qual pessoa? Jesus Cristo. E esta pessoa, esse encontro com Jesus, deve mudar a minha vida. Deve me fazer verdadeiro discípulo missionário dele. Como eu encontro Jesus, Padre? Na Eucaristia, na escuta da palavra, muitas vezes na boca de um irmão que me fala a verdade, mesmo que eu não goste, mas me orienta o caminho que eu devo seguir, né? Eu faço encontro com Jesus às vezes na boca do pequenino, daquela pessoa que eu mais menosprezo. Jesus também se revela nessas pessoas. Faço experiência de encontro com Jesus na minha oração pessoal, que eu reservo todos os dias de 15 a 20 minutos para rezar, para estar diante do Santíssimo. Então eu preciso me encontrar com Jesus. Porque essa experiência do encontro deve transformar o meu coração, meu irmão, minha irmã. Quem fez experiência de encontro com Jesus não foi mais a mesma pessoa. Este encontro foi muito profundo, foi significativo. Quantos santos ao longo da história da igreja fizeram a experiência de um encontro com Jesus a partir de algum momento da sua vida? Santo Agostinho se encontra com Jesus com 31 anos, quando escuta uma homilia de Santo Ambrósio e pede para ser batizado. Olha que bonito. Já adulto, depois de 19 anos, sua mãe, nós vamos celebrar essa semana, né? Santa Mônica e Santo Agostinho. Depois de 19 anos, Santa Mônica rezando pela conversão de Santo Agostinho. Santo Agostinho faz uma experiência bonita de encontro com Jesus, onde? Numa homilia. Santo Ambrósio estava passando na igreja, entrou, escutando Santo Ambrósio pregar, o homem se converteu. Era um glotão boêmio, mudou de vida Santo Agostinho a partir de uma homilia, criou vergonha na cara. São Paulo faz a experiência de encontro com Jesus aonde? A caminho de Damasco, quando cai do cavalo. Então, irmãos e irmãs, são as experiências do encontro. Santa Teresa d'Ávila, grande mística, doutora da igreja, faz experiência de encontro com Deus aonde? No Carmelo, na oração silenciosa. Então o convite para nós hoje, irmãos e irmãs, é fazermos essa experiência do encontro com Jesus.
E que este encontro transforme a nossa vida. Que nós saiamos dessa missa diferentes de quando entramos aqui. A gente não pode sair da missa igual. Da mesma forma que eu entro, eu saio, padre. Não, está errado. Você tem que sair da missa diferente. Você tem que sair da missa apaixonado por Jesus. Para ser uma pessoa nova. A missa tem que calar dentro de nós. A palavra de Deus tem que penetrar o nosso coração. E eu tenho que sair diferente. Bom, a partir de hoje eu quero ser um homem novo, uma mulher nova como Santo Agostinho. Como São Francisco de Assis fez a experiência do encontro com Jesus abraçando o leproso. Então cada um de nós aqui faz uma experiência de encontro com Jesus no dia a dia. E que esses encontros possa transformar profundamente a nossa vida. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos por um breve instante de silêncio. Deixar com que esta palavra que nós escutamos possa cair no nosso coração. E que possamos trabalhar dentro de nós essa sinceridade, sermos sinceros conosco mesmo, verdadeiros conosco mesmo. Podemos até esconder das pessoas verdadeiramente quem somos, mas de Deus nós não escondemos. Então que nós possamos trabalhar no nosso coração esta sinceridade, essa autenticidade de São Bartolomeu, que foi um homem verdadeiro. Que nós deixemos de lado toda a falsidade, máscaras e hipocrisias. Peçamos esta graça ao Senhor nesta manhã. Vamos neste momento, meu irmão, minha irmã, você que reza essa missa conosco pela rádio difusora Padre Donizete, possa oferecer seu copo com água, para nós assim procedermos com a bênção. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida, abençoai esta água, que vamos usar confiantes para implorar o perdão dos nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda doença e cilada do inimigo. Concedei, Senhor, que por vossa misericórdia jorrem sempre as águas vivas para a nossa salvação, a fim de que nos aproximemos de vós com o coração puro e sejamos livres de todos os perigos da alma e do corpo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos neste momento rezar pela canonização do nosso querido Beato Donizete. Ó Deus, que ornastes a vida do bem-aventurado Donizete Tavares de Lima, com amor à igreja e a devoção a Nossa Senhora Aparecida, fazendo o instrumento da vossa bênção na vida do povo de Deus, concedei-nos a graça de que tanto precisamos. Faça o seu pedido a Jesus por intercessão do Beato. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Adiutori nostri, nomine Domini, Domine che salvi orazione meglio, Dominus vobisco, oremus Deus versa tantas criaturas vista, Prestimo legem, et voluntatem tua, et sapietia per Cristo Domino nostro. Amém. Benedictio Omnipotens, Pater Spiritus Sancto, descende vos, mare sempre. Amém.